Revelado. Incrível faxineira transforma a vida de bebê abandonado após 12 meses sem amor materno. Maria, uma faxineira de 40 anos, acordava todos os dias antes do sol nascer. O despertador tocava às 5 da manhã como um relógio implacável, e ela se levantava da cama modesta, onde seus 2 filhos dormiam tranquilamente. O subúrbio de São Paulo era uma selva de concreto e resistência, e ela enfrentava o trânsito caótico como quem luta contra um imenso mar revolto. Cada dia era uma nova batalha por sobrevivência, com promessas de um futuro melhor para os filhos pulsando em seu peito. Certa manhã, ao abrir a porta de uma casa para limpar, um som inesperado a paralisou. Curiosa, Maria se aproximou e, ao abrir a porta, encontrou um bebê abandonado, envolto em um cobertor surrado. A cena a desarmou completamente. Sem hesitar, envolveu a criança em seus braços. Um amor avassalador tomou conta de seu coração. Como era possível sentir isso por alguém que ela mal conhecia? A cada dia que passava, Maria se dedicava a cuidar do pequeno, dando-lhe o amor que muitas vezes lhe faltou e que ela sempre sonhou em proporcionar aos filhos. Mas não demorou para que a situação se tornasse um campo minado. Os vizinhos não eram gentis. Uma faxineira cuidando de um bebê que não é dela? Sussurravam, julgando sem saber. Maria por dentro se sentia forte, determinada a provar que uma faxineira poderia ser uma mãe e uma boa mãe. Sua determinação era como um farol em meio à tempestade, iluminando seu caminho apesar da pobreza e do preconceito que enfrentava. Aquela criança era sua esperança, o símbolo de sua luta. Então, o inesperado aconteceu. A mãe biológica do bebê apareceu, uma jovem em situação vulnerável, clamando pelo seu filho. O mundo de Maria parecia desmoronar. A dúvida e o desespero invadiram seu coração. O que era certo? O que era justo? Um dilema intenso que a fez questionar sua própria luta, o que significava ser mãe e, principalmente, o que significava amar. Maria se viu diante da necessidade de defender seu direito de cuidar do bebê em uma audiência judicial. O tribunal, imponente e frio, era quase tão intimidador quanto a vida nas ruas. Ela se lembrava dos filhos, do amor que criava para aquela nova vida. A força dentro dela crescia a cada respiração, enquanto os murmurinhos da plateia ecoavam. A verdadeira família não é feita de laços de sangue, mas sim de amor, ela sussurrou para si mesma, encarando cada advogado, cada olhar descuidado que pulava de desprezo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração na boca e a alma em chamas, Maria se preparou para o que estava por vir. A audiência seria a prova final de sua resistência. Os olhares masculinos e femininos se davam conta do que estava em jogo, e por alguns momentos ela se viu inviolável. A pergunta pairava no ar. O que um amor verdadeiro é capaz de enfrentar? E enquanto os julgamentos se encaminhavam, a resposta de Maria seria uma luz em meio à escuridão, aguardando para brilhar. Maria sentou-se no banco do tribunal, a respiração curta e o coração acelerado. O juiz, uma figura austera, olhava para ela com um misto de curiosidade e impaciência. No fundo de seu ser, Maria clamava por justiça, mas o que era justiça, afinal? Ela viu a mãe biológica do bebê, uma jovem que parecia tão perdida quanto a criança que deixará para trás. O desespero estampado em seu rosto a fez hesitar. Sabia que aquela mulher também carregava sua própria carga, mas o que estava em jogo era muito maior do que apenas um rótulo de mãe. E finalmente, o juiz pediu que os dois lados apresentassem seus argumentos. O advogado da mãe, elegante e seguro, foi o primeiro. Suas palavras pareciam armas afiadas, apontadas diretamente para Maria. A criança precisa da sua mãe biológica que a ama e deseja tê-la de volta. Não é justo que uma faxineira a mantenha longe de sua família. Cada palavra era como um golpe e Maria por um momento se sentiu pequena, frágil. Mas então foi sua vez de falar. Com a voz trêmula mas decidida, ela se levantou. Dizer que sou apenas uma faxineira é ignorar tudo o que eu sou. Sou mãe, sou guerreira, e essa criança foi acolhida e amada em um lar que ela nunca conheceu. Seu olhar se intensificou. Eu não apenas cuido dele, eu o amo como uma mãe deve amar. Esse amor é real, e não pode ser ignorado. A plateia estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Algumas pessoas começaram a secar lágrimas que escorriam pelo rosto.
Apenas um coração puro é capaz de lutar por outro sem pensar em si. E mais que tudo, Maria sabia da verdade. O amor não se mede em laços de sangue, mas nas ações cotidianas e no sacrifício. No fundo, a jovem mãe biológica parecia se encolher sob o peso das próprias palavras. E enquanto o juiz ouvirá as argumentações, ele se virou para a mulher que havia lutado com tanta garra. Maria, você pode nos falar sobre a sua vida? O que você pode oferecer a esta criança? Maria sentiu a pressão, mas respirou fundo e começou a contar sua história. Falou sobre como levantava seus filhos sozinha, enfrentando dificuldades, mas sempre colocando amor à frente de tudo. Descreveu como, ao encontrar o bebê, algo dentro dela havia despertado. Eu sei que não sou rica, mas repleto amor e carinho. Uma casa onde ele pode ser protegido, um lugar onde ele pode crescer e saber que é amado de verdade. As palavras se moldaram em algo forte, e ela sentiu os olhos na sala se soltarem. O juiz anotou algo em papel, os murmúrios aumentaram lentamente, e alguns olhares se viravam em apoio. Maria terminou com uma pergunta poderosa. Qual é o papel do amor na vida de uma criança? Um papel muito maior do que qualquer um pode imaginar. E enquanto a audiência se aproximava de seu clímax, Maria sentiu algo vibrar dentro dela. Não importava o que aconteceria, ela havia falado a verdade. Mas o que mais viria depois? O que a decisão do juiz poderia significar para ela e para o bebê que agora a chamava de mãe? Com o coração cheio de expectativa, Maria aguardou, insegura, mas com uma fé renovada. O veredicto estava prestes a ser anunciado, e uma onda de ansiedade tomou conta do ambiente. O que poderia acontecer a seguir? Vou anunciar a decisão agora, disse o juiz, sua voz ressoando como um eco na sala cheia. E mesmo que a palavra ecoasse forte, as dúvidas permaneciam. O que a vida guardaria para Maria a partir daquele momento? O silêncio no tribunal era quase palpável. A tensão na sala era como uma corda esticada, prestes a se romper a qualquer instante. Maria olhava fixamente para o juiz, seu corpo tremia levemente, mas sua mente era um mar de pensamentos. Aquela decisão podia mudar tudo, não apenas a vida de uma criança, mas a dela também. A jovem mãe biológica que antes parecia tão confiante, agora parecia pequena em sua dor. Quem era ela, afinal, diante de um amor tão profundo? Maria não sabia a resposta. O que ela sabia, porém, era que o bebê que a chamava de mãe não deveria ser apenas um prêmio a ser disputado. O veredicto ao juiz fez uma pausa, e Maria sentiu como se o tempo tivesse parado. Seus olhos se fixaram em cada gesto dele, e ela sorriu para o bebê, que dormia tranquilamente em seus braços. Um sorriso inocente que poderia derreter qualquer coração. Então, o juiz continuou, após considerar todos os argumentos e o bem-estar da criança, eu decido. As palavras ficaram retidas nos lábios do juiz. A plateia estava em suspense, cada um prendendo a respiração. A criança permanecerá sob a guarda de Maria. O que foi aquilo? O mundo de Maria simplesmente se iluminou. Suas lágrimas começaram a escorregar pelo rosto. Era um alívio profundo, uma onda de liberdade e esperança. Ela olhou para a jovem mãe biológica, que agora exibia uma expressão de desespero quase insuportável. Havia um pesar naquelas feições, não apenas pela perda, mas pelo reconhecimento de que o amor não estava apenas num laço de sangue. Havia amor ali, mas também havia desconexão. As palavras chegavam até ela como um eco distante. Porém, será estipulado um programa de supervisão e visitas regulares da mãe biológica. A criança deve conhecer suas raízes. O juiz finalizou com um olhar firme. Maria se viu rodeada de emoções. Uma parte dela desejava gritar de alegria, enquanto a outra parte se perguntava como a vida da mãe biológica seria. Aquela mulher teve sua chance de ser mãe. E não seria justo desconsiderar sua dor. Quando a audiência começou a se dispersar, Maria tomou coragem e se aproximou da jovem mãe. Sinto muito pelo que você está passando, disse Maria, a voz suave e sinceramente empática. A jovem olhou sem ver, mas Maria prosseguiu. Eu entendo. Eu não sou sua inimiga. Apenas quero o melhor para ele. Um silêncio pesado pairou entre elas. E então, para surpresa de Maria, a mãe biológica deixou escapar um soluço. Eu queria ser uma boa mãe, mas não consegui. A droga, eu perdi o controle, eram palavras que pesavam como chumbo, e Maria se sentiu invadida por uma misericórdia estranha. Era como se uma ponte invisível estivesse se formando entre elas, ligando suas histórias de dor e esperança. Na saída do tribunal, Maria abraçou o bebê contra o coração. Ele era seu, mas o mundo que o cercava era mais complexo do que ela imaginava. Sabia que a luta ainda não tinha acabado. A mãe biológica teria um papel em sua vida, e Maria decidiria como lidar com isso. O que faria com toda essa mistura de emoções?
O caminho estava apenas começando. O que mais estava reservado para elas? E Maria, sentindo uma nova força surgindo dentro dela, respirou fundo, determinada a descobrir. Está na hora de encontrar um novo caminho para nós, murmurou baixinho para o bebê. O peso da responsabilidade estava ali, mas Maria sentia que o amor poderia superar qualquer adversidade. Afinal, este era apenas o começo de uma nova jornada. Mas enquanto a luz do dia brilhava sobre elas, uma dúvida começou a brotar na mente de Maria. E se o passado se tornasse um obstáculo maior do que os desafios cotidianos que ela já havia enfrentado? O que aconteceria quando esse novo laço se tornasse mais complicado? O sol brilhava intensamente, e Maria atravessou a porta do tribunal ainda sentindo o peso da emoção que a envolvera minutos antes. O bebê, agora acordado, coçava os olhos e sorria para ela. Aquela pequena criatura parecia ser o centro do universo de Maria. Os braços dela sempre foram feitos para acolher e proteger, e ela estava disposta a fazer o possível para cuidar daquela vida inocente. Entretanto, enquanto caminhava de volta para casa, pensamentos confusos se acumulavam em sua mente. A mãe biológica estava tão perdida em sua dor e seus vícios. O desamparo dela era palpável. Como Maria poderia ajudar? Ela queria ser uma mãe perfeita, mas e se a sombra do passado ressoasse nas visitas programadas? O que aconteceria se a presença daquela mulher trouxesse mais dor do que alívio? Ao chegar em casa, Maria olhou ao redor. O pequeno apartamento estava cheio de coisas que ela havia comprado para o bebê: fraldas, roupinhas coloridas, brinquedos. Cada item fazia parte de um sonho que parecia finalmente realizado. Mas a dúvida ainda a acompanhava. Como vou lidar com isso? Maria murmurou, colocando o bebê em seu berço. A suavidade do colchão e o cheiro das novas roupas traziam um sorriso ao rosto da criança. Maria sabia que, independentemente de tudo, ela lutaria por aquele sorriso. Com um coração cheio de intenção, Maria decidiu que precisava se preparar. Ela queria entender melhor a história da mãe biológica. Naquela noite, ela começou a pesquisar. Descobriu que a jovem mulher se chamava Ana e tinha apenas 22 anos. Antigamente, Ana fora uma estudante promissora, cheia de sonhos e esperanças. Mas sua vida havia tomado um rumo sombrio por conta das escolhas erradas. Maria sentiu uma onda de compaixão. O tempo passou e, enquanto as semanas se arrastavam, Maria se esforçou para criar um ambiente seguro e acolhedor. Com cada nova visita que Ana fazia ao apartamento, ela tentava não apenas ser uma mãe para o bebê, mas também uma ponte entre as duas vidas que, de certa forma, estavam conectadas. Durante uma das visitas, Maria e Ana discutiram abertamente sobre os próprios medos. A única coisa que eu quero, disse Maria com a voz embargada, é que ele saiba que você é parte da vida dele. Que ele aprenda a amar você sempre que puder. Ana, com os olhos vazios mas um brilho começando a surgir, apenas assentiu. Eu quero que ele seja tudo o que eu não consegui ser. Me ensine a ser uma mãe. As palavras saíram de seus lábios como um sussurro, carregadas de dor, esperança e arrependimento. As visitas se prolongaram, e Maria percebeu que, ao invés de ser uma ameaça, Ana poderia de fato ser uma aliada. Mas, mesmo com a esperança emergindo na relação, o medo inexplicável a consumia. O que aconteceria se mais uma vez Ana se perdesse em suas antigas armadilhas? Certa noite, quando se preparava para dormir, Maria recebeu uma mensagem de Ana. O coração dela disparou. Era simples, mas as palavras balançavam seu coração. Maria, não posso prometer que sou forte o suficiente. Estou tentando, mas o passado é difícil de apagar. A mensagem ficou ecoando na mente de Maria enquanto ela se encolhia sob as cobertas. O que ela deveria fazer? Abrir as portas para o passado de Ana ou proteger o futuro de seu filho? Então, um novo pensamento a atingiu. E se o amor deles for mais forte do que qualquer vício? A ideia surgia como uma luz no fim do túnel, mas o que isso significaria para sua jornada? Maria respirou fundo, sabendo que a resposta poderia mudar tudo. Talvez eu não tenha todas as respostas, pensou antes de adormecer, mas agora ela tinha um objetivo renovado. E se o que estava por vir fosse ainda mais desafiador do que imaginava? Maria estava prestes a descobrir a verdadeira força do amor e os limites que estava disposta a ultrapassar. O dia amanheceu com um sol tímido que mal conseguia romper as nuvens. Maria olhou pela janela, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Ao seu lado, o bebê ainda dormia, sereno como um anjo. Aquela manhã era diferente. Maria sabia que a visita de Ana estava se aproximando, e com ela, uma nova oportunidade de renovar os laços entre as duas mulheres. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho, enquanto preparava o café. A rotina se tornará um ritual de amor e dedicação.
Serve-se um copo de leite e ao olhar para a mesa disposta pensou, hoje precisa ser especial. Enquanto o cheiro do café fresco permeava o ar, lembranças de sorrisos e lágrimas vieram à tona. O que antes parecia apenas uma luta pelo bem-estar de um bebê agora se tornará uma busca pela redenção de Ana. A campainha tocou e o coração de Maria disparou. Era a hora de abrir as portas não apenas do apartamento, mas também da sua alma. Ao abrir a porta, ela viu Ana. A jovem estava diferente, com um olhar menos perdido e mais esperançoso. Maria sorriu, mas por dentro se perguntava se aquela mudança era real. Oi, Ana. Entre, por favor. Sua voz soou alegre, mas era contida. Ana entrou hesitante, como alguém que ainda estava experimentando o gosto da confiança. As duas se sentaram à mesa, e Maria ofereceu café e biscoitos que havia feito especialmente. Ana aceitou, mas por um momento as palavras falharam. O silêncio foi preenchido apenas pelo som das xícaras se chocando suavemente. Após alguns minutos, Maria decidiu quebrar o gelo. Como tem sido? Como você tem se sentido? A gentileza nas palavras de Maria era um convite aberto. Ana, com a respiração profunda, começou a falar. Tem sido difícil. A vida antiga puxa para baixo. Mas eu estou tentando suportar. Maria a escutava com atenção, seu coração pesado ao notar os esforços de Ana. Você não precisa se afastar, sabe? Eu quero que faça parte da vida dele. Estamos todas juntas nessa. As palavras saíram como um sopro esperançoso. Ana olhou nos olhos de Maria, e por um segundo, a dor que a consumia pareceu se dissipar. Era como se aquele momento valesse uma vida inteira. Eu quero, Maria. Quero ser uma mãe. Mas a sombra do passado me assombra. Sei que é difícil. Maria hesitou, buscando as palavras certas. Mas cada dia é uma nova chance. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Ao longo da conversa, Ana começou a abrir seu coração. Ela compartilhava histórias de sua infância, de sonhos perdidos e de um desejo ardente de reconquistar a vida que nunca teve. Maria escutava pacientemente, sabendo que cada palavra era um passo rumo à cura. Quando a conversa finalmente se acalmou, Ana olhou para o berço onde o bebê dormia. Posso segurá-lo? A pergunta flutuou no ar como um pedido sincero. Maria hesitou, mas decidiu que era o momento. Ela levantou-se, pegou o bebê e o entregou a Ana com um nó na garganta. Você é mais forte do que pensa, disse Maria, enquanto Ana envolvia o bebê nos braços. A emoção estava visível, quase palpável, à medida que os olhos de Ana brilhavam. Ele é lindo, Maria. Como eu poderia ter deixado isso passar? A cena era cheia de esperança e dor, mas, de alguma forma, parecia um aviso. Maria não podia ignorar a pergunta que se formava em sua mente. E se o desejo de Ana de ser uma mãe verdadeira não fosse forte o suficiente para enfrentar suas fraquezas? Enquanto o tempo passava, algo mudava no ar, e Maria se perguntava se o desafio estava apenas começando. Maria, disse Ana com um olhar sério, eu vou lutar por ele. Prometo que vou tentar. E nesse momento, a dúvida intranquila de Maria ganhava densidade. Poderia o amor de uma mãe e a coragem de uma mulher se sobrepor aos fantasmas do passado? Será que Ana conseguiria vencer suas batalhas internas? As incontáveis perguntas criavam uma tensão palpável, deixando no ar a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Maria respirou fundo, percebendo que a luta estava longe de acabar. Maria observava Ana enquanto segurava o bebê nos braços. O olhar dela mudará, agora preenchido por um misto de alegria e vulnerabilidade. Um momento de conexão tão profundo que parecia descrever o que palavras não conseguiam traduzir. A vida daquelas duas mulheres estava entrelaçada de uma forma que nenhuma delas havia planejado. Você já pensou em como ele pode mudar sua vida? Maria perguntou, tentando captar a luz que começava a brilhar nos olhos de Ana. O silêncio se instalou por um breve instante e a jovem refletiu. Na verdade, não pensei nisso dessa maneira. Eu só sei que o quero ao meu lado, mas e se eu falhar? As palavras ecoaram na sala como um eco de insegurança. Maria se lembrou de seus próprios medos, de como se sentia quando o bebê nasceu. A pressão de ser suficiente, de ser a responsável por moldar o futuro de uma vida tão preciosa. Olha, Ana, errar faz parte do aprendizado. O importante é que você está disposta a tentar, e isso já é um grande passo. O tom da voz de Maria era suave, mas firme. Era uma espécie de testemunho sobre a luta que ambas conheciam bem. Ana sentiu, mas a insegurança em seu olhar não desaparecia. Ela olhava para o bebê, como se buscasse respostas naquela pequena face que dormia tranquilamente. Maria percebeu a batalha interna de Ana, a luta contra seus próprios demônios. Talvez você precise de um pouco mais de tempo, Maria começou a dizer, mas Ana logo a interrompeu. Não quero adiar isso.
As palavras saíram cortadas, como se Ana estivesse cortando um fio invisível que a mantinha presa ao passado. Quero ser a mãe que ele merece. Eu não quero que ele sinta a ausência que eu senti. O coração de Maria se apertou. A determinação de Ana era nítida, mas as incertezas ainda estavam lá, pairando como uma nuvem pronta a desabar. O tempo parecia escorregar entre os dedos delas, e a conversa logo começou a fluir para experiências passadas, lembranças que moldaram quem eram. Quando eu era pequena, minha mãe sempre dizia que amor é o melhor remédio, Ana confessou, sua voz agora carregada de emoção. Mas como posso dar amor a alguém se eu mesma me sinto tão quebrada? Maria se inclinou um pouco para frente, tomando as mãos de Ana nas suas. Você já deu um passo ao segurar meu filho. Ele não precisa ser o remédio da sua dor, mas pode ser a razão para você se reconstruir. Os olhos de Ana brilharam em meio a lágrimas, e Maria percebeu que a fragilidade da situação poderia ser o combustível para a transformação que ambas desejavam. O relógio na parede começou a marcar as horas, e mesmo que a conversa tivesse avançado, a tensão no ar persistia. Ambas sabiam que aquele encontro era apenas o começo de algo muito maior. Quer saber? Eu acho que precisamos ir ao parque mais tarde, tomar um pouco de ar fresco, sugeriu Maria, tentando dar um ruído de esperança àquela relação que estava começando a se formar. Você faria isso? Ana perguntou surpresa. Claro! O sorriso que Maria deu era genuíno. Você vai precisar respirar um pouco mais e sentir toda essa enorme responsabilidade. Não é só sobre lutar, mas também sobre viver e sentir com ele ao seu lado. Ana sentiu lentamente, como se as palavras de Maria começassem a ter um efeito transformador. Mas no fundo, uma nova preocupação começou a crescer. E se eu não conseguir? E se as pessoas na rua me julgarem? Maria percebeu que o medo era natural, mas também sabia que parte da cura de Ana passava por enfrentar essas sombras. E se você descobrir o poder que tem, Ana? E se você conquistar essa vida que hoje parece tão distante? Com um leve sorriso, Ana olhou para o bebê que se mexeu em seu colo. O amor que ela começava a sentir pulsava de forma quase palpável. Mas no fundo, Maria sabia que as perguntas e os medos nunca iriam se dissipar por completo. O sol agora brilhava mais forte através da janela, e ambas mulheres se encontraram em um novo nível de entendimento, mas a grande pergunta ainda permanecia: até onde a força de Ana poderia levá-la, e quais desafios ainda estavam por vir ao longo desse caminho incerto? As inquietações estavam longe de acabar, mas algo mudou ali. O primeiro passo tinha sido dado, e no fundo de seus corações uma nova jornada estava apenas começando. A tarde iluminada pelo sol trazia uma nova expectativa. Quando Maria e Ana saíram de casa, um leve vento fez as folhas das árvores sussurrarem promessas de renovação. Maria respirou fundo, sentindo a frescura do ar. Era um momento diferente, quase mágico. Cada passo que davam em direção ao parque parecia carregar o peso de uma nova realidade. Ana segurava o bebê com firmeza, quase como se o pequeno fosse sua âncora. O medo ainda a acompanhava, mas agora havia algo a mais, uma determinação renovada. Para Maria, o traço de coragem na expressão de Ana aquecia seu coração. As incertezas ainda estavam lá, mas acompanhadas de uma nova luz. Chegando ao parque, o cenário era vibrante. O riso das crianças brincando e a música de um violão tocado por um artista local preenchiam o ar. O colorido das flores e a alegria ao redor pareciam oferecer uma promessa de novos começos. Olha, Ana, vamos sentar aqui, disse Maria, apontando para um banco à sombra. Elas se acomodaram, e mesmo que o bebê ainda estivesse adormecido, a atmosfera leve parecia estimular conversas mais profundas. A vida aqui fora é diferente, não é? Ana soltou, observando as pessoas ao redor. Havia alegria nas pequenas coisas, uma simplicidade que muitas vezes passava despercebida. É sim, às vezes precisamos de um passo para além do nosso mundo fechado para ver tudo isso. Maria olhou para Ana com um sorriso incentivador. Você está pronta para explorar? Ana assentiu, mas os olhos dela estavam perdidos em um lugar distante. E se eles começarem a olhar para mim diferente? E se perceberem que sou uma mãe solitária? Eu só não sei se consigo lidar com isso. Nesse momento, Maria decidiu que era a hora de abrir seu coração. Ana, deixa eu te contar uma coisa. Ela se aproximou com um olhar sério. Quando meu filho nasceu, eu também me sentia sozinha com a pressão de tudo sobre mim. Mas eu percebi que ninguém tem um manual de instruções. O que importa é a tentativa e o amor. Ana virou a cabeça, olhando para Maria com um brilho nos olhos. Você realmente acha que posso aprender a ser a mãe que meu filho precisa? Com certeza. E dá pra ver que você já tem dentro de você a força necessária. Amor não tem padrão, Ana. Cada dia será uma nova chance de aprender e crescer com ele.
Não se deixe prender pelo medo do julgamento alheio. Eles não podem saber o que você sente, só você pode. Aquelas palavras pareciam penetrar a alma de Ana, mas logo um novo pensamento surgiu. E se eu não for suficiente? A vulnerabilidade dela era palpável, e Maria podia ver a luta acontecendo. Sabe, Ana, tem dias que sinto que não sou suficiente para o meu filho, mas então vejo o brilho nos olhos dele. É isso que vale. O amor que você vai dar a ele vai torná-lo completo, não importando as imperfeições. Ana começou a se soltar. Você realmente acredita nisso? Questionou com uma ponta de esperança em sua voz. Eu não só acredito, como conheço mães incríveis que ensinam todos os dias com seus erros e acertos. O que importa é você estar disposta a tentar. O sorriso de Ana começou a florescer, como um botão que lentamente se abria. E nesse instante, o bebê começou a se movimentar, despertando do sono. Ana olhou para ele, seus sentimentos de amor e medo se misturando de maneira intensa. Maria sorriu ao ver a transformação no rosto de Ana. Ela era mais do que apenas uma garota insegura, estava se tornando uma mãe. Mas então, um grito a poucos metros deles cortou o clima. Uma jovem estava sendo chamada e todos os olhares se voltaram para ela. Cadê o meu bebê? Sua voz ecoava de desespero, e Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. O pânico no rosto da mãe fez as duas mulheres trocarem olhares. Ana sabia que essa era uma realidade que poderia coexistir com a sua própria história. Um lembrete de que ser mãe traz tanto amor quanto dor. Vamos ajudá-la, disse Maria, determinada. Ana hesitou, mas naquele momento percebeu que, assim como no caminho dela, outras mulheres também poderiam estar lutando. E à medida que se levantavam para ir ao encontro da jovem em meio à multidão, Ana começou a entender que a jornada de ser mãe não era apenas sobre si mesma, mas sobre uma comunidade mais ampla. A vida era complexa, e seu próprio caminho de autodescoberta começava a se entrelaçar com os desafios de outras mulheres ao seu redor. Quem diria que um dia em um parque poderia nos ensinar tanto? Murmurou Ana, enquanto caminhavam. Mas ainda havia uma pergunta que pairava no ar. Conseguiria ela enfrentar a nova realidade que se desdobrava diante dela, ajudando outras mães enquanto ainda lutava com suas próprias inseguranças? O desespero da mãe ecoava na mente de Ana enquanto elas se aproximavam. O rosto dela estava contorcido de angústia, braços estendidos, como se pudesse tocar o vazio onde esperava encontrar seu filho. A multidão se aglomerava ao redor, sussurrando, dividida entre o interesse e a compaixão. Como alguém pode perder seu filho assim? Ana murmurou, um frio na barriga lembrando-a de suas próprias vulnerabilidades. É por isso que precisamos ajudar. Imagine a dor dela, respondeu Maria, olhando para Ana com uma determinação que aquecia o coração da amiga. Assim, ambas se dirigiram para a jovem. Aqui podemos ajudar, Maria gritou, chamando a atenção da mãe aflita. Quando a jovem virou-se, os olhos estavam vermelhos, e a expressão de desespero se transformou em um vislumbre de esperança. Você viu ele? O meu bebê sumiu. A jovem exclamou, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Ana sentiu uma onda de empatia, mas também uma urgência crescente. Ele deve estar por aqui. Vamos procurar juntas. Como o espírito de solidariedade pairando no ar, outras pessoas no parque começaram a se unir à busca. Cada grito, cada nome mencionado, fazia Ana sentir o peso daquela realidade. Seu coração acelerava, e a mente corria com pensamentos. O que, na verdade, significava ser mãe? O que significava perder um filho? Com um nó na garganta, Ana começou a olhar em volta, enquanto Maria guiava a mãe pelo parque, conversando para acalmá-la. Como ele é? Tem alguma característica que possamos ajudar a identificar? Maria perguntou, tentando manter a esperança viva. Ele tem um sapatinho azul, e uma camiseta verde com um porquinho. A jovem respondeu, entre soluços. Vamos verificar perto do parquinho. É um lugar onde as crianças costumam se divertir. Pode ser que ele esteja por lá, sugeriu Ana, sentindo a necessidade de fazer algo, de se mover. E enquanto caminhava, ela se lembrou do pequeno em seus braços, do amor que começou a brotar dentro dela. Quando chegaram ao parquinho, o som de risadas e gargalhadas preenchia o ar, mas Ana já não ouvia. O coração dela batia forte, sentindo-se parte de uma luta muito maior. Olhou para os rostos das crianças e, mesmo que o medo a invadisse, uma pequena chama de coragem começava a brilhar dentro dela. Entretanto, enquanto olhava, uma garotinha abraçava uma boneca, e de repente, Ana lembrou-se de seu próprio filho, o sorriso dele iluminando seus dias nublados. O que seria de uma mãe ao perder tudo? Uma dor profunda cercou seu coração ao imaginar. Olha, vem cá! Uma mulher gritou. Um grupo se afastou, e todos ficaram em silêncio.
O sinal de uma criança perdida havia sido dado. Uma figura pequena se aproximava, cabelos desbotados pelo sol, o sapato azul visível entre os diversos pares na areia do parquinho. "O meu bebê!" A mãe gritou. Ela correu em direção ao menino, e no momento em que o abraçou, todo o peso do pânico e da dor que havia carregado parecia se dissipar em um cheiro de amor e proteção. Ana ficou observando, emocionada. As lágrimas desciam pelo rosto da jovem mãe, e em seu coração Ana sentiu, de alguma forma, um peso se levantar. Pela primeira vez, em meio a todas as inseguranças, ela percebeu como a conexão entre mães era intrínseca, independente das experiências e das lutas pessoais. "Foi lindo", Maria disse, segurando a mão de Ana. "Você fez bem ao se juntar a isso. Você já é uma mãe, Ana. Só precisa acreditar mais em si mesma." O sorriso de Ana surgiu tímido, mas nascia uma força nova ali, uma certeza crescente de que estava viva, acima de tudo, e que não estava sozinha na sua jornada. Mas a dúvida ainda permanecia. E se eu não conseguir? E se algum dia eu não conseguir protegê-lo como essa mãe fez com o filho dela? Enquanto as perguntas pipocavam na mente de Ana, ela olhou para o céu, agora tingido de um rosa profundo, como a promessa de um novo dia. "Vem", disse Maria, puxando-a suavemente pelo braço. "Ainda temos muito o que fazer. Vamos continuar explorando. A vida não para aqui." Enquanto a tarde caía e as sombras cresciam ao redor, Ana sentiu seu coração pulsar com esperança, mas também com uma ansiedade crescente. O que mais esperava por ela? O que o universo tinha reservado em sua jornada de autodescoberta? E assim, enquanto repensava em seu papel como mãe e em sua história, ela já estava ansiosa pela próxima reviravolta que seguramente estava a caminho. Ana e Maria decidiram andar mais até o final do parque. O sol já estava se pondo, e a atmosfera era de um charme suave, mas ainda pesado pela experiência emocional que acabavam de testemunhar. A sensação de alívio pela mãe reencontrar seu filho não apagava as perguntas que dançavam na mente de Ana, como um ritmo incômodo. "Você acha que ela vai ficar bem?" Ana perguntou, lançando um olhar para trás, para o parquinho que vibrava de vida. "Eu espero que sim. Esse reencontro é só o começo de um longo caminho, mas ela não está sozinha. A comunidade está sempre disposta a ajudar", respondeu Maria, enquanto ajustava a alça da bolsa. Ana assentiu, absorvendo a resposta. A conexão entre as pessoas ali naquele dia era palpável. Elas estavam unidas, não só pelo desespero de uma mãe, mas pela esperança que brotava de um momento tão doloroso. De alguma forma aquilo tocou sua alma, e o desejo de ser uma parte ativa de algo maior começou a crescer em seu coração. Enquanto caminhavam, Ana avistou um grupo de crianças brincando com um cachorro, e a visão a fez sorrir. O riso inocente ecoava no ar fresco da tarde, e ela lembrou-se do quanto sempre sonhou em ter um filho que risse daquele jeito. O peso de suas dúvidas se misturava com um sentimento renovado. "E se eu conseguir ser uma mãe presente, cheia de amor?" pensou. "Ei, Ana, vamos ali." Maria chamou, puxando-a em direção a uma barraca onde um grupo de pessoas estava reunido, incluindo algumas mães conversando animadamente. O que parecia ser um evento estava acontecendo, um encontro sobre maternidade e cuidados infantis, com a participação de especialistas e voluntários. "Quando é que houve um evento desses aqui? Eu nunca soube", disse Ana, surpresa. "Às vezes essas coisas passam batido, mas tem muita gente querendo ajudar e compartilhar experiências. Vamos entrar, pode ser bom para você", disse Maria. Meio hesitante, mas animada, Ana concordou. Ao entrar, um cheiro de café fresco e bolos caseiros invadiu seus sentidos. O ambiente estava alegre, e ela logo foi atraída para um grupo que discutia o fortalecimento dos laços afetivos entre mães e filhos. As histórias de cada mulher ali a tocavam em níveis profundos. Uma mulher mais velha compartilhou suas experiências. "Ser mãe é um aprendizado diário. Não precisamos ser perfeitas, apenas presentes e amorosas, respeitando o nosso jeito único de cuidar." As palavras dela ecoaram como um bálsamo para o coração de Ana. Ouvindo as vivências das outras, ela começou a se abrir, compartilhando um pouco da sua própria precariedade emocional. Ao ver as reações positivas, a empatia das participantes, Ana sentiu um calor crescendo em seu peito. Ela estava no lugar certo, diante de mulheres que pensavam de forma similar. Ana começou a perceber que a maternidade não dizia respeito apenas a uma relação direta com um filho, mas com todas as mães ao seu redor, formando uma rede de suporte e compreensão. Aquilo despejou uma luz nova em seus medos. No final da conversa, uma das organizadoras convidou as mães a se reunirem em grupos para discutir e formar laços. Ana hesitou um pouco, mas a energia da sala parecia chamá-la. Maria a encorajou. "Vai, Ana. Você precisa disso.
Todos precisam. Seguindo o impulso, Ana se juntou a um pequeno círculo. O tema do amor incondicional, dos dilemas e das alegrias do cotidiano falava diretamente à sua essência. Ocorreu um instante mágico quando uma das mães começou a falar de como ela superou uma crise após seu filho ter problemas sérios de saúde. Eu percebi que não há como ser uma mãe perfeita. O importante é estar lá mesmo quando tudo parece desmoronar, disse, com uma vulnerabilidade que ressoou em cada pessoa presente. Ana se sentiu balançar, tudo aquilo fazia sentido, quase como se estivesse respirando pela primeira vez depois de um longo tempo. Mas ao mesmo tempo a lembrança da angústia da mãe que perderá seu filho ainda vagava em sua mente, um lembrete de que nem tudo é fácil ou visualmente alegre. Assim, enquanto conversas e risadas envolviam o ambiente, uma sensação de alerta começou a surgir lentamente. Uma mãe se levantou apressadamente buscando a saída, seu olhar nervoso. Ana seguiu com os olhos e sentiu o coração acelerar. O que estaria acontecendo? As perguntas voltaram, mas agora misturadas a um pressentimento inquietante. E nesse entrelaçar de emoções, Ana percebeu que a jornada das mães era complexa e cheia de surpresas. O que mais ela teria que enfrentar nessa nova fase? Um novo dilema estava prestes a surgir, e Ana mal podia conter a ansiedade pelo que estava por vir. No dia seguinte, as ruas da cidade pareciam um pouco mais iluminadas para Maria, enquanto ela caminhava segurando firme a mão de Ana e a pequena mão de seu bebê. O ar fresco da manhã trazia um sentimento de renovação, como se as lembranças da audiência judicial e das lutas passadas estivessem sendo deixadas para trás. O que antes era um peso, agora se transformava em esperança e novos começos. Ana finalmente começava a se abrir. As conversas do dia anterior no parque e o encontro sobre maternidade ainda ecoavam em suas mentes. Você está pronta para o que vem a seguir? Perguntou Maria, dando espaço para que Ana refletisse. Estou, mas e o medo? Ele nunca desaparece completamente, respondeu Ana, com um leve sorriso de determinação, mas a insegurança ainda presente em seus olhos. Maria, como sempre, estava ao seu lado, decidida a encorajar a amiga. O medo pode ser um sinal de que você está prestes a fazer algo incrível. Não deixe que isso te impeça. No caminho para casa, Ana começou a falar sobre seus sonhos. Ela queria um futuro em que pudesse construir uma vida estável para o bebê. Eu só quero que ele saiba que eu estou aqui e que ele é amado de verdade. Mas às vezes, achar que sou sua mãe só me faz sentir um peso enorme, disse Ana, enquanto olhava para o céu azul. Por que você não tenta verbalizar esses sentimentos com ele? Mesmo sendo tão pequeno, ele vai sentir sua energia e suas intenções. O amor abre portas que nem imaginamos, sugeriu Maria, extraordinariamente envolvente. E naquela manhã, em um momento de coragem, Ana respirou fundo e começou a conversar carinhosamente com o bebê. As palavras saíam com sinceridade, e seu coração pulsava em um ritmo suave de esperança. Hoje é um novo dia, meu amor. A mamãe vai fazer o melhor para que você cresça feliz. Enquanto falava, percebeu que suas inseguranças começavam a diminuir, como se a luz do sol estivesse drenando as sombras que a seguiam por tanto tempo. Naquela mesma tarde, Maria e Ana decidiram aproveitar o bonito dia ensolarado. Caminharam até um parque local onde Ana poderia se sentir mais à vontade. O ambiente alegre e vibrante trouxe uma nova energia sobre ela. Crianças brincando, pessoas correndo, e o cheiro de pipoca fresca no ar. Era aquela sensação que se esperava em uma tarde de verão repleta de possibilidades. Olha, Ana, que tal aquele playground? Você pode levá-lo quando ele crescer, sugeriu Maria, entusiasmada. Ana olhou para o local e sorriu. Pela primeira vez, visualizou uma vida onde seu filho seria parte de todas aquelas lembranças felizes. Centenas de dias juntos deveriam se desdobrar em sorrisos, e mesmo os desafios pareciam ser superáveis. Enquanto as duas mulheres desfrutavam do dia, o som de risos ao redor refletia a esperança em transformação. Ana sentia a liberdade de confiar em si mesma, de acreditar que o amor sobrepõe dificuldades, e que sua história não terminava onde ela pensava que acabava. Mas poucos dias depois, ao chegar em casa, uma mensagem de Ana a surpreendeu. Era um texto curto, confessando que os desafios a cada dia eram mais intensos. No fundo, Ana sabia que seu passado sempre iria assombrá-la, mas Maria estava ali para lembrar que todas passaram por dificuldades e que a força delas residia em usar essas experiências para crescer. Após uma longa conversa entre as duas, Ana tomou uma decisão. Maria, quero me inscrever em um curso sobre cuidados infantis e, quem sabe, ajudar mães na mesma situação que eu. Sinto que tenho que fazer isso. A empolgação ressonou na voz dela, e Maria sorriu, iluminada pela determinação. Isso é maravilhoso.
Você vai brilhar, Ana. Vamos juntas, pode ser o nosso primeiro passo para nutrir essa nova experiência, respondeu Maria, contagiando a amiga com entusiasmo. Nesse momento, Maria soube, no fundo do coração, que Ana estava se transformando, beleza pura nascendo de dor e lutas. Elas estavam construindo uma nova história, onde, juntas, ressignificavam não apenas suas jornadas individuais, mas a vida ao seu redor. E enquanto a luz do dia se transformava em um suave crepúsculo, Maria e Ana conversaram sobre a nova etapa que acabavam de iniciar, com a certeza de que o amor sempre venceria. Uma semana depois, no início do curso, Ana percebeu que não estava sozinha, mas parte de algo maior. A sala estava cheia de mulheres dispostas a compartilhar suas experiências, a se apoiar e a aprender uma com as outras. Ali, Ana encontrou não apenas sua força, mas também um lugar seguro e repleto de amor, repleto de sonhos e esperanças que a levariam aonde nunca pensou que poderia ir. Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado, Maria sentiu que a jornada delas apenas começava. Ela lembrou-se de todas as lutas enfrentadas e de como, unidas, conseguiram enfrentar o desconhecido e preencher o vazio que antes parecia intransponível. Esse é apenas o começo. Vamos juntas, Ana. Nós somos mais fortes do que pensamos. E ao olharem para o futuro, ambas perceberam que, apesar de tudo, o amor, a coragem e a determinação poderiam moldar um novo amanhecer. Juntas, iriam encontrar e construir um lar de amor, onde cada dia seria uma nova jornada de superação. Agora, imagine o impacto que essa história pode ter na vida de alguém que você conhece. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e, por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Juntos vamos fazer a diferença.